E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta. Então, esse é o primeiro vídeo do desenvolvimento do projeto, a qual a gente vai estar desenvolvendo um projeto aqui no Excel para estar catalogando itens e, claro, para estar controlando a entrada e saída desses itens. Vamos estar utilizando código de barras e, claro, a gente vai poder aqui aprender do zero com criar esse sisteminha. Então eu estou aqui com uma planilha em Excel, uma planilha totalmente em branco, eu vou fazer tudo juntamente com você do zero. Eu estou utilizando aqui uma versão do Office 365. Se você tiver o Excel do 2007 e diante, você consegue também fazer o que eu estarei fazendo aqui. Só que tem um detalhe, o Excel inferior ao 365 precisaria ser na versão 32 bits. Por quê? Eu vou utilizar aqui um recurso não nativo do Excel, que é o List View. Você pode estar fazendo aqui os passos utilizando o List Box, só que a gente não vai ter o mesmo resultado. Então, comenta aqui para mim se você já utiliza o List View, se você prefere utilizar o List Box. É importante a sua opinião, até para que a gente possa seguir o rumo desse projeto. Então comenta aqui para mim se você consegue usar o List View aí no seu Excel, se você não consegue. Mas vamos lá ao desenvolvimento aqui do projeto. Então observe que eu não tenho aqui a guia desenvolvedor habilitada. Então a guia desenvolvedor ela permite que eu desenvolva. Então observe que ela não aparece aqui por enquanto. Ó. Observe aqui os menus suspensos. Então para habilitar é bem simples. Ó. Vamos aqui em arquivo. Eu venho em opções. Personalizar a faixa de opções. Nas versões anteriores do Office 365 o processo é bem semelhante para habilitar a guia desenvolvedor. Eu vou rolar essa barrinha aqui para baixo. E até aqui, ó, desenvolvedor, ela está desmarcada. Marquei. E vou dar aqui um OK. E observe que ela aparece agora aqui, ó, guia desenvolvedor. Cliquei sobre ela e já aparece aqui os objetos a quais pertence aqui a guia desenvolvedor. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Visual Basic. Observe que ele abriu. Agora, vou clicar em Visual Basic. Repare que abriu essa tela aqui, que nada mais é do que a tela do VBE. O VBE é o Visual Basic Editor e o VBA é o Visual Basic Application, ou seja, a linguagem de programação que a gente manipula aqui dentro do VBE. Então, para que eu possa inserir um form, né, que é aquela tela que faz a interface de um sistema, é bem simples. Ó. Observe que eu vou clicar no inserir. Eu venho aqui em Use Form. Então, ao clicar no Use Form, já vem a caixinha de ferramentas junto. Vou fechá-la. Eu vou aumentar aqui de acordo com a área que eu acredito que vai me atender. A gente pode depois estar aumentando, a gente pode depois redimensionar conforme o tamanho da tela. E o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu fechei propositalmente a caixa de ferramentas para que, caso ela não abra juntamente com o form, como é que você acessa? Ó? Basta você clicar aqui em exibir. E tá aqui, ó, caixa de ferramentas. Então a caixa de ferramentas, como o próprio nome já sugere, ela tem as ferramentas que a gente vai poder manipular aqui dentro do projeto. Então assim, eu particularmente eu não gosto de muitos formulários. Eu não gosto de ver aquele formulário sobrepondo o outro, saltando vários formulários um na frente do outro. Eu prefiro apenas uma única tela e colocar várias páginas dessa mesma tela. Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou utilizar aqui ó, o controle multipágina, que é esse objeto aqui. Cliquei sobre ele. Observe que eu vou desenhar aqui, ó, dentro do meu form. Pare. Sumindo aqui um pouquinho a área dele. Eu vou precisar de alguns botões aqui para navegar entre as páginas. Então, para que eu possa fazer isso é bem simples. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botão, ó, botão de comando. Cliquei e desenho aqui. Por último, a gente vai se prender à estética, tá? Por enquanto, a gente vai mais na parte do desenvolvimento. Então, esse é o botãozinho. Eu vou precisar, eu vou olhar aqui sempre para a minha direita, porque eu estou aqui com uma segunda tela, tá? Então eu vou precisar aqui basicamente de mais 4 botões. Então deu Ctrl C, posso aqui dar o Ctrl V, aqui o botão. Vou colar aqui do lado. Repare, vou só tentar reposicionar. Posso copiar agora os dois, arrastando, Ctrl C, Ctrl V. Vou também colocar reposição aqui do lado, ó. Então mais para frente a gente vai colocar a imagem dos botões e vou
apenas copiar um botão e colar aqui, ó. Por enquanto eu vou ter 5 botões. E claro, cada um desses botões vai ter a sua particularidade. Então, por enquanto eu tenho apenas 2 páginas, ó, page 1, page 2. Por enquanto nada faz, ó. Ao clicar nesse executar, nessa setinha verde, repare, ó. Cliquei aqui, nada faz, ó. Então, qual é a ideia desses botões? Ao clicar num botão desse, eu sou redirecionado para uma dessas páginas. Ao clicar nesse, eu sou redirecionado para uma outra página. Como eu tenho 5 botões, possivelmente eu vou ter 5 páginas. Então, clico sobre uma delas, com o botão direito, vou na opção Nova Página. Observe que é bem simples, ó. Clico com o botão direito sobre essa, Nova Página. Então, mais uma vez, Nova Página. Então, agora eu tenho 5 páginas. Vou executar. Então, ó, page 1, page 2, page 3, page 4 e page 5. Como não tem nada no fundo, você não percebe muita diferença, né, quando eu saio das páginas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar sobre essa página, ó, propriedades. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos fazer só algo bem interessante, só para que você veja a diferença, tá? Então, por exemplo, deixa eu exibir aqui a minha caixa de ferramentas. Observe que ela não está habilitada. Então, clico sobre o form. Tá aqui ela, ó, caixa de ferramentas. Eu vou colocar um texto bem aqui, só para que você entenda a lógica, ó. E eu, dentro desse texto, vou clicar apenas uma única vez. Por exemplo, ó, o que eu vou colocar aqui? Vou botar aqui, consulta. Então, aqui tem um texto e um objeto. Como é que eu posso aumentar o tamanho da fonte? É bem simples, ó, com ele selecionado. Vou aqui na propriedade, ó, fonte. Clico nessa caixinha. Aqui eu posso, ó, mudar a fonte. Eu posso mudar aqui o estilo, o tamanho, o efeito, ó, o script. Então vamos, por exemplo, colocar o tamanho de 16, um negrito. E posso dar aqui um OK, ó, consulta. Então vamos aumentar, vou só diminuir aqui um pouquinho ela. Então o que eu vou fazer aqui, só para que você entenda, ó. Recortei. Eu vou colar dentro dessa page 1 e vou colar aqui, próximo ao topo. Vou só aumentar aqui um pouquinho a área dela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Repare que eu vou, com ela selecionada, aqui é uma label, né? Ela serve basicamente para a gente identificar outros campos. Então, vamos só centralizar esse texto. É bem simples, ó. Aqui na propriedade, ó, Text Alignment, ou seja, o alinhamento do texto, ele está left, ou seja, à esquerda. Eu posso deixar ele no center, ou seja, no centro, e right à direita. Então, vou deixar aqui no center. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Repare, ó. Como é que está o nome desse botão? Ele está com o nome Command Button 1. Esse é o nome do objeto e esse é o nome que fica sobre o botão. Então, vamos alterar o nome que fica sobre o botão, que é o nome que o usuário ele vai visualizar. Então aqui a gente pode chamar ele, por exemplo, de consulta. Então, vamos deixar assim, por exemplo, ó, consulta. Aqui para a gente se identificar, né, na hora que a gente estiver programando, vai ter Command Button 1, Command Button 2, então a gente não vai saber quem é o Command Button 1, para que serve o Command Button 2. É bom a gente renomear os botões com nomes mais familiares. Então eu posso chamar ele aqui, ó, por exemplo, de BTN. Esse BTN faz referência a botão, certo? Você pode dar um nome mais intuitivo, se você preferir assim. Eu vou chamar de BTN porque eu já entendo que quando eu vejo BTN, eu já entendo que é um botão. Então, BTN, eu posso colocar um underline, eu não posso deixar palavras compostas, ou seja, uma palavra, dar um espaço e colocar uma outra. Ou a gente junta, ou a gente pode colocar aqui um underline. Então, eu vou deixar tudo junto, ó, BTN, consulta. Observei o nome que eu dei ao botão. Eu gosto também de sempre colocar as iniciais em maiúsculo, porque isso facilita muito na digitação. Então, quando eu digito algo e a inicial não saiu maiúscula e eu renomeei o objeto com iniciais maiúsculas, quer dizer o quê? Que eu devo ter digitado errado. Então, rapidamente a gente consegue identificar dentro do código a escrita. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu quero que você entenda uma coisa. A hierarquia aqui no VBA é o seguinte, ó. Tem objetos que o valor deles começam a partir de 0. Então, as pages, os valores das pages, elas partem de 0. Ou seja, essa page aqui é a page de valor 0, essa é a de valor 1, essa é a de valor 2, a 3 e a 4. Ó. Ou seja, eu tenho 5 páginas, só que a primeira, o valor atribuído é o valor 0. O valor atribuído à segunda é o valor 1 e assim sucessivamente. O que isso quer dizer?
Quando eu clicar nesse botão, se eu quiser ter acesso a essa página aqui, eu tenho que falar para o meu código que eu quero acessar a page de valor 0. Se eu clicar nesse botão, se for o caso, e eu quiser acessar essa segunda página, eu tenho que atribuir o valor 1 e assim sucessivamente. Então vamos à prática. Ó. Duplo clique aqui nesse botão. Então eu posso fazer o seguinte, ó, mi.multipage, que é o nome do objeto, aquele objeto que tem várias páginas, ponto value, ou seja, o valor, e aqui eu vou atribuir o valor da page que eu quero acessar. Vamos supor que eu quero acessar a page de valor 4, só para que você veja na prática. Ó. Cliquei aqui nesse botão, ó, repara o que vai acontecer. Ó. Eu estou aqui nesse momento na page de valor 0, que é a page 1. Cliquei e fui redirecionado para essa página. Ó. Tanto é que sumiu aquele texto. Porque o texto está aonde? Ó, na page de valor 1. Entendeu a lógica? Ó. Se eu quiser acessar essa page de valor 4, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar um valor menor, o valor anterior. Cliquei, repara, eu estou agora na page 1, cliquei e foi redirecionado para onde? Ó? Para a page 4. Ó. Observe, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tenho certeza que você já entendeu a lógica. Então, eu gosto de sempre a primeira page ser a page inicial, aquela page que vai dar a tela de fundo, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma página, ó, nova página, essa que eu inseri aqui. Aqui é a page 1, page 2, eu posso assim, ó, deixa eu ver se ele vai aceitar o arrastar, não vai. Deixa eu tentar aqui mover. Se eu fiz muito rápido, deixa eu fazer novamente com você, ó. Eu posso clicar com o botão direito sobre ela, eu posso vir aqui na opção mover. E aqui eu posso, ó, repare, eu posso mover para cima e para baixo, basta selecionar a page e clicar nesse botãozinho, ele vai mover para cima ou mover para baixo o posicionamento das pages, tá? Eu não vou fazer isso, aqui não tem problema algum eu fazer isso daqui, ó, Ctrl X. Eu vou deixar essa primeira page com a imagem padrão do sistema. Aqui na minha segunda page eu vou colar aquele texto, que é a minha consulta, eu vou deixar por enquanto aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Repare, ó. Eu vou clicar nesse exibir, caixa de ferramentas. Eu vou utilizar uma caixa de texto. Vamos localizar ela aqui, ó. Caixa de texto, ó. Então a caixa de texto serve para quê? Para que eu possa digitar alguma coisa. Então se eu digitar alguma coisa nessa caixa de texto, eu quero também buscar alguma coisa. Entendeu a lógica? E aqui eu tenho um controle que é o List View. Ele por padrão, ele não vem instalado no Excel. Então, por que eu vou utilizar ele? Porque ele tem recursos mais avançados que o Listbox. Eu consigo colorir linhas, eu consigo colorir apenas as colunas, eu consigo colocar linhas de grades dentro do objeto. Então, ele é bem mais avançado que o Listbox. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nesse primeiro momento eu vou utilizar o List View, mas se você tiver dificuldades, é importante que você comente para que a gente possa depois, quem sabe, mudar de List View para Listbox. Então vai muito dos seus comentários. Então interaja com os vídeos para que eu entenda a sua dificuldade. Então no primeiro momento eu vou fazer aqui com o List View. Eu tenho vídeos aqui no canal ensinando a instalar o List View, tá? Então eu vou tentar deixar aqui nos comentários. Então clica aqui sobre esse objeto. Vou arrastar. Há um detalhe interessante, caso seja esse seu primeiro contato com o List View. Deixa eu exibir aqui a caixa de ferramentas. Ó. Eu vou apagar esse objeto só para que vocês vejam uma coisa. Ó. Eu vou remover ele daqui, ó. Excluir List View, ou seja, sumiu aquele controle. Então, por padrão, vem alguns controles. Aliás, vem quase todos esses controles vêm aqui nessa caixa de ferramentas. O único que eu adicionei a mais foi esse Date Time P, que é o controle de calendário, e o List View. O List View ele é derivado da MS-CTL, que é uma OCX. Tá? Então, para que você possa ter acesso a esse objeto, você vai precisar ter essa OCX, MS-CTL, registrada pelo prompt comando. E antes de registrar, você precisa colar a OCX dentro da pastinha System32 e SysIO64. Lembrando que eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso, eu vou tentar deixar aqui nos comentários. Então, para que ela apareça aqui, nessa caixa de ferramentas, eu clico no botão direito, nessa área em branco, controles adicionais.
E a gente vai localizar aqui, ó, o Microsoft, aqui ele, ó, Microsoft, como preferir, ListView Control versão 6.0. Sempre marque a versão mais atual que você tiver, ó. E aqui ele me mostra, ó, aonde é que tá. Ó, dentro do meu disco C, da pasta Windows, dentro da pastinha Cesium 64, eu tenho essa OCX aqui, ó, salva dentro dessa pasta e registrada através do prompt command. Então você precisa fazer esse passo para ter acesso a esse objeto. E posso aqui um OK. Então tá aqui ela, clico no objeto e vou colar aqui, ó. Abaixo do meu list view é interessante que eu possa ter alguma informação mostrando quantos registros foram listados, né? Então eu vou clicar sobre essa letra A, vou colar aqui abaixo, ó. Então o rótulo serve basicamente para isso, para mostrar textos, né? Exibir informações, ó. Então ela está com o texto, ó, label 2, eu posso aumentar aqui a fonte, ó. Vou aqui em fonte, vou mudar aqui para negrito, vou deixar com o tamanho de 12. Você aumentou um pouco. Eu vou alterar aqui esse texto, eu posso alterar diretamente dentro do objeto, clicando apenas uma única vez, como eu posso alterar aqui no seu capture, ó, que é o que eu vou fazer agora. E eu vou digitar aqui, ó, 0 registro ou registros. Sim, vai iniciar o meu form, ó. Eu vou executar aqui com você. Observe, ó, 0 registros. Então, por enquanto, aqui o nosso sisteminha. Clico nesse botão, ele vem para essa tela. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Se você reparar mais uma vez, ó, tem apenas um quadrado, né? Então, rapidamente, se você estiver visualizando isso aqui, você parece que é um list box, mas não é um list view. E agora você vai ver a diferença do list view para o list box, caso esse seja o seu primeiro contato. Eu tenho aqui a propriedade chamada personalizado, que também, para que você possa acessar ela, você precisa instalar um componente. Eu não vou manipular ela, porque muitas vezes as pessoas podem ter dificuldade para fazer essa instalação, mas também é bem simples o processo, tá? Então aqui eu vou só demonstrar, mas eu vou fazer o processo de forma manual com você. Então aqui eu posso, ó, mudar a opção de visualização. Eu posso ver no formato de ícone, no small icon, no formato de list e no formato de report, ou seja, no formato de relatório. O meu label edit, eu posso deixar meio que editável o primeiro campo da primeira coluna do list view. O border style eu posso deixar single, ou eu posso deixar none ou sem borda. Isso daqui, ó, essas bordas laterais eu posso deixar sem borda. A minha aparência está em 3D, mas eu posso deixar flat. Então eu sugiro você até que você mexa, se você tiver acesso aqui, para que você possa familiarizar as propriedades do objeto. Ó, eu posso marcar aqui, ó, essa opção checkbox, ou seja, eu posso falar para o meu objeto que eu quero que ele tenha checkbox, ou seja, vai colocar aquelas checkbox, aquelas caixinhas de marcar na primeira coluna. Multiselect, se eu quiser permitir que o meu usuário possa marcar mais de uma linha. Ó, read colors reads, ou seja, se eu quiser ocultar aqui os cabeçalhos, né, do meu list view. Ó, full row select, ou seja, se eu quiser permitir que o usuário selecione a linha por inteira, quando ele clica em um campo já seleciona toda a linha. Grid lines, que é exatamente as linhas de grades. Então, o flat scroll bar provavelmente deve ser as barras de rolagem. Então, assim, ó, eu sugiro que você marque as opções, brinque, é assim que a gente aprende, tá? Então, para ser um pouquinho mais objetivo, observe que eu vou cancelar aqui, não vou fazer nenhuma alteração dessa forma. Observe que, por enquanto, ó, nada faz. Então, como é que eu vou trabalhar com esse carinha aqui, ó? Vamos só renomear ele para... Ele está com o nome ListView1. Eu vou chamar ele de LST. Lembrando que sempre eu coloco as iniciais que são bem sugestivas, pelo menos para mim. Então você coloca as sugestivas para você. Você bater o olho, você já identifica que objeto é esse que você está trabalhando. LST. E eu vou chamar ele de consulta. E deu um Enter. Pronto, aqui, ó. LST consulta. Então, observe que eu vou dar um duplo clique, ó, nessa área fora do meu controle multipage. Se fosse dentro dele também não teria problema algum. Mas eu vou dar um duplo clique aqui fora dessa área, ó. Eu estou aqui dentro do evento click do form, ou seja, quando eu clicar no form, eu quero que ele faça uma determinada ação. Mas assim, eu não quero clicar e ele fazer alguma coisa, eu já quero que ele inicialize. Ou seja, eu tenho uma propriedade chamada initialize aqui no form, ó. Observe que eu estou aqui no evento click, eu vou mudar para o evento initialize e repare antes que eu estou aqui dentro do userform, ó, no objeto userform e aqui seus eventos, ó.
initialize, ou seja, quando ele inicializar, eu já quero que ele faça alguma coisa. Então, o que é que eu quero que ele faça? Ó? Observe, ó, eu vou digitar aqui, ó, o it, que quer dizer com, vou digitar esse me, para quê? Quando eu coloco me ponto, ele já me auxilia, e conforme eu vou digitando, ele vai me sugerindo aqui palavras, ó. Eu vou digitar aqui, ó, LST, já achou o objeto, ó, LST, consulta. Para que eu possa fechar essa estrutura aqui, eu comecei com o it quer dizer com. Eu coloco o end, o it, ó. Fim do com. Entendeu a lógica? Ó? Bem simples, ó. E agora o que eu vou fazer? Toda vez que eu colocar um ponto, eu vou ter acesso agora às propriedades desse objeto, que é o list view, ó. LST consulta. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? View, observe que eu vou manipular basicamente aquelas mesmas propriedades que eu poderia manipular ali dentro daquela caixinha, ó. O view igual, ou seja, a forma que eu quero visualizar as informações. Eu quero visualizar no formato report, que é o formato de relatório. O que eu vou fazer aqui, ó? Ponto checkbox. Eu quero ter uma checkbox na primeira coluna. Não sei se eu vou realmente utilizar, mas a princípio eu vou deixar com true, ou seja, verdadeiro. Ao executarmos agora, ó, você não vai perceber muita diferença. Observe que só ficou escuro, ó, aqui, que basicamente seria no nosso cabeçalho. Duplo clique novamente aqui na área do form. Observe que eu estou dentro do evento initialize, então vamos dar continuidade. Ponto full row select igual true, ou seja, quando eu clicar em determinada célula, independente, vamos chamar assim de célula, tá? Quando eu clicar no campo ou célula, como você queira chamar, lá do list view, ele já seleciona a linha por inteiro. Ponto, o label edit, eu vou alterar ele aqui para automatic. Perdão, eu vou deixar ele aqui como manual. Isso daqui é interessante, eu posso deixar até comentado, quando tiver dados você vai entender na prática, mas basicamente o que acontece? Se eu deixar ele automático, caso eu esteja aqui equivocado, a gente depois ajusta, mas se eu deixar ele automático, o que acontece? Quando eu clico lá na primeira coluna, ele tende a meio que querer editar o campo da primeira coluna do list view. Isso não é legal. Eu quero clicar e não editar. Ponto grid lines, eu quero que tenha linhas de grades no meu objeto. Então eu posso falar para ele que eu quero com o valor true. E antes de eu adicionar agora as colunas, deixa eu executar para você, ó. Observe que aparece aqui as linhas de grades, ó. E para finalizar esse vídeo, vamos só colocar cabeçalhos. Então é bem simples, ó. Ponto column reads, ou seja, eu quero columns, coluna, reads, cabeçalho. Eu quero column reads, ponto add, ou seja, eu quero adicionar. Aí é que ele me passa os parâmetros, ó, o index, ok. Eu vou pular esses parâmetros, colocando uma vírgula, pulei o próximo parâmetro, colocando uma vírgula, e vim para o texto. Qual é o texto no cabeçalho que eu quero que apareça? Eu quero que apareça, por exemplo, o id, vírgula, avancei aqui para o width. O width, o que quer dizer? Largura. Então eu vou ter que precisar digitar aqui, ó, o nome da propriedade, ó, width, 2 pontos igual. Aqui eu vou especificar a largura que eu quero que fique a minha coluna. Por exemplo, eu quero ela com a largura de 18, vírgula. E agora eu posso definir o alinhamento, ou seja, o posicionamento do texto. Eu quero ele à esquerda, à direita, no centro. Então para isso eu tenho valores para que ele entenda se eu quero esquerda, centro ou direita. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou primeiro digitar esse texto que aparece aqui no parâmetro, ó, argument, 2 pontos igual, observa que ele fica negrito. Eu vou passar aqui o valor de número 1, fecha aqui o parênteses, ponto. Eu vou classificar essa coluna. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o VBA, ela é do tipo quê? Do tipo número? Ela é do tipo texto? Então, por exemplo, ó, do tipo texto, basta eu digitar aqui, ó, text. Se fosse número, do tipo nub, sempre vai ser em inglês. Então, vamos executar aqui. Então, vamos entender aqui o que acontece. Ó. They first column in list view do Ctrl Left o alinhamento. Então, vamos tentar traduzir aqui. Ó. A primeira coluna do list view, por padrão, pelo que eu estou entendendo aqui, ela deve ser à esquerda o alinhamento. Então, basicamente é o que ele está dizendo.
Então, vamos aqui fazer um ajuste. Esse número 1, ele indica o quê? Que é ao centro o texto. Então, se eu passar o valor 0, observe o que vai acontecer, ó. A primeira coluna, repare, ó, ela tem que ser por padrão à esquerda. Tanto é que, se eu pegar esse comando aqui, ó, copiei, colei e vou alterar aqui de D. A próxima coluna que eu quero vai ser a minha coluna chamada local. E eu vou colocar com o valor de 60. Observe que eu vou alterar ela para 1, ou seja, eu quero ela no centro. Executei e vai aceitar. Perdão, ela ficou à direita, né? Então, para ficar no centro, possivelmente deve ser o valor 2. Vamos ver se é isso mesmo. Tá lá, ó. Ficou ao centro. Entendeu a lógica? Então, eu quero mais algumas colunas. Então, eu posso copiar este comando para a gente ganhar tempo. Colei, colei. E meu trabalho vai ser o quê? Alterar o texto da coluna e, claro, a largura se for necessário. Então, aqui eu vou querer o código. Vou deixar ele também com o valor 60. Eu vou criar aqui o modelo. Vou colar aqui mais uma linha de comando. Eu vou querer aqui a combinação. Aqui eu estou fazendo um sisteminha muito similar ao qual eu trabalho, tá? Claro que eu não vou utilizar os mesmos dados, mas o conceito é o mesmo, até para que você aplique aí os seus projetos. E o que eu vou te ensinar aqui, eu tenho certeza que está funcionando perfeitamente. E, por enquanto, vamos colocar só mais uma coluna, que é a coluna código de barras. E vou acrescentar mais uma coluna, que é o setor. E eu vou chamar essa coluna aqui de setor. Observe que a largura todas estão por 60. Eu posso alterar individualmente cada uma delas. Aqui o código de barras eu também vou deixar ela com 80. Setor eu vou deixar com 70. E aí você pode estar alterando, ó, conforme queira. Vou deixar aqui com 100. E assim sucessivamente, ó. Executei e tá lá, ó. ID, local, códigos, modelo, combinação, código barra, setor. O local aqui pode ser um estante, juntamente com a prateleira. Se você quiser a prateleira e a estante separadas, você pode criar uma segunda coluna. Mas enfim, vou fazer de forma didática para você entender aqui o que a gente vai fazer dentro desse projeto. Então, nesse primeiro momento eu não vou te ensinar a programar a consulta. Vamos deixar para o próximo vídeo. Mas aqui foi para abranger o que o ListView permite que a gente possa ter comparado com o Listbox. Se você já tem essa familiaridade de utilizar o Listbox e já utilizou o ListView, já viu o ListView, tem essas particularidades. E claro, eu vou lhe mostrar outras particularidades, caso você ainda não tenha utilizado, que é colorir somente uma coluna ou colorir toda a linha. E aí você vai entender por que eu gosto de utilizar o ListView, mesmo sabendo que ele não tem alguns componentes nativos. Eu preciso fazer algumas coisinhas para poder manipular ele. Se você tiver o Office 365, não se preocupe, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Basta você fazer aqui o projeto juntamente comigo que você vai conseguir. Para finalizarmos esse vídeo, vamos salvar o projeto? Então, basta eu clicar aqui no salvar. O Excel aqui vai sugerir um nome para mim. Eu vou chamar esse projeto de STG. E aí o que acontece, ó? Passa trabalho do Excel e aqui o formato XLSX, que é o formato padrão. Vamos ver se o Excel vai aceitar o salvar nesse formato. Vou clicar aqui no salvar. Eu utilizo o Excel desde 2007. Então, se você estiver utilizando a versão anterior ao 365, provavelmente o texto é um pouquinho diferente. Então, o que vai acontecer aqui? Para que eu possa salvar uma planilha no formato a qual suporte macros, eu tenho dois formatos padrão, que é o formato XLSM, que é o formato que ele me sugere aqui, e o formato XLSP. O formato XLSP é um formato que ele comprime o arquivo, ou seja, o arquivo fica de certa forma menor, ele ocupa menos espaço. E aqui ele está me sugerindo salvar no formato XLSM, que é o formato padrão para dar suporte a macros. Então vamos utilizar esse formato padrão. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Se eu salvar aqui sem ser no formato a qual contempla as macros, ou seja, dá suporte às macros, o que vai acontecer? Tudo que eu fiz vai se perder, ou seja, as macros não vão funcionar se eu salvar no formato XLSX, que é o formato padrão. Então, observe, ó, eu vou fechar essa caixinha, eu vou escolher aqui o formato a qual eu quero salvar, ó,
Ele está me sugerindo salvar no formato XLSM, que é o formato. Ó, pasta habilitada para macro do Excel. Só mudei o formato. Eu vou mudar só o local a qual eu vou estar salvando. Eu quero salvar aqui no meu disco em documentos. E salvei. Pronto. Se eu clicar em salvar de novo, ele não vai fazer novamente a mesma pergunta. Porque ele vai entender que eu quero salvar sobrepondo aquele projeto. Ó. Então, essa foi a aula de hoje. Eu lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita como essa. Comenta aqui para mim o que você achou dessa primeira aula. Eu gostaria de saber se você já tem contato com o VBA, até para que eu possa acelerar aqui os vídeos, né? Já avançar um pouco, ou se eu devo ensinar dessa forma mais calma, né? Tentando ensinar o passo a passo. Então, comenta aqui para mim, é muito importante a sua opinião. Comenta também se você já tem familiaridade com o ListView ou se você preferia que fosse o ListBox. A sua opinião é importante para que eu possa construir esse projeto. E não perca esse próximo vídeo aqui, ó.